O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a senhora em especial, que Deus abençoe e guarde. Dona Antônia, que Deus abençoe e proteja. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Você que está no YouTube, dê o seu like, que muito nos ajuda. Caríssimos, caríssimas, vocês que aqui estão, veem que o dia aqui está tão bonito e com um horizonte tão sem nenhuma marca de nuvens, consegue-se enxergar o Caraça com tranquilidade, Nova Lima, Lagoa Santa e por aí vai. Então, que vocês possam aproveitar bastante esses momentos que aqui estão. Celebramos hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a catedral do Bispo de Roma, do Papa. Tive a oportunidade de conhecer. E, mais do que simplesmente celebrar a construção ou a dedicação de uma igreja grande, bonita, maravilhosa, nós celebramos aquilo que este templo significa. E este templo significa aquilo que nós podemos significar. Para entender isso, eu convido vocês a olharmos um pouquinho para o Evangelho de João, em especial hoje, nos versículos 13 e 22, que narram o momento em que Jesus chega no templo, faz um chicote e expulsa os vendilhões, derruba a mesa dos cambistas, manda retirar as pombas, e é perguntado a ele: qual sinal nos mostras para agires assim? E ele fala: destruí este templo, que é meu corpo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Mas eles não conseguiam entender, entenderam literalmente que ele estava falando do templo de Jerusalém. Os discípulos só foram entender isso que Jesus disse após a sua ressurreição, que é o que diz o versículo 22 do capítulo 2 do Evangelho de João. Muita coisa os discípulos entenderam só depois que Jesus ressuscitou. Como muita coisa a gente só entende hoje após a ressurreição de nosso Senhor. E permitam-me espero conseguir alcançar a profundidade daquilo que
nos é dado na festa de hoje. E que se as emoções permitam-me falar adequadamente. Para isso, gostaria de recordar com vocês um pouquinho do o que está antes desse trecho que nós vemos do Evangelho de João. O que está antes é a narrativa das bodas de Caná. Recordemos, Jesus e sua mãe são convidados para uma festa de casamento. Nessa festa de casamento, acaba-se o vinho. Daí, então, acaba-se a alegria. A mãe de Jesus vira para Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus, ora, não é minha hora ainda. Não chegou a hora de eu fazer o que precisa, o que seria preciso. A minha hora, a hora da cruz, a hora da renovação de todas as coisas, a hora em que reconstruirei tudo. Ela então manda os serventes fazerem tudo que Jesus disser. Eles enchem 6 talhas de água a mando de Jesus, que daria mais ou menos 700 a 800 litros de água, que se transformam em vinho. Levam essa água para o mestre-sala, por ordem de Jesus. O mestre-sala experimenta essa água transformada em vinho, era o vinho muito mais saboroso do que tinha começado a festa, porque depois que o pessoal já enxugou alguma coisa, não tem muito mais paladar, não tem paladar mais, né? As primeiras horas até que vai, depois vai no... É igual quando o pessoal começa a tomar, é claro que tem as devidas diferenças, mas os 2, 3, 4, 5 primeiros copos de cerveja, todo mundo sente o gosto, depois vai no embalo. E ele apresenta o vinho melhor. Apresentando o vinho melhor, encerra-se a narrativa. Os discípulos creem em Jesus. E lá é dito, é o primeiro sinal que Jesus realiza. E agora eles perguntam, qual é o sinal que você nos apresenta para agir assim? E os discípulos entendem isso depois. Aqui está uma imagem do contrário daquilo que seriam as bodas de Caná. Me perdoem, mas faço sim aqui uma leitura espiritual segundo as orientações do Sínodo da Palavra, uma leitura canônica. Logo depois de apresentar as bodas de Caná, é apresentado um outro momento. Jesus chega no templo. Jesus é o noivo da humanidade, é o noivo da igreja. E ele então encontra o templo, que é a casa do Senhor nosso Deus, onde se vive a aliança. E um casamento não é viver uma aliança? Onde o povo viveria e renovaria sua aliança, celebraria essa aliança, e essa aliança se transforma em tudo, menos num lugar que expresse vínculo, fidelidade e compromisso com aquela vida que nós fomos chamados a viver inicialmente, segundo Gênesis, se lembram? Lá onde, num jardim, a humanidade poderia viver a comunhão com o seu Senhor, não passar fome, ter tudo o que era necessário. Porém, por uma escolha equivocada, onde cada um procurou satisfazer a si, o homem se desvencilha de seu Senhor e trilha um caminho de profunda tristeza, aonde tudo se torna fugaz, transitório e sem sentido. O templo se torna um lugar fugaz, sem sentido, aonde não se vive mais a aliança e o compromisso com o seu Senhor. Isso é expresso no modo com que as pessoas olhavam-se e conviviam umas com as outras. Como também é expresso o vínculo que se tem na aliança matrimonial, quando passar dos anos, ao contrário da fidelidade, do companheirismo, do estar junto, do querer estar perto, as palavras que anteriormente eram de carícia se transformam em rispidez, indiferença, distância. Ainda que se divida a mesma cama, não se divide mais a vida. O templo, aqueles que ali estão, só utilizam o espaço. A aliança passou a ser vivida
só para utilizar. Que vida mais sem graça. Que aliança e que celebração mais sem gosto, sem cor, sem alegria. Os discípulos entendem, depois da morte e ressurreição do Senhor, que aquela aliança não correspondia à aliança que todos foram chamados. Aliança onde não só o templo do corpo de Jesus, enquanto aquele que é golpeado, macerado, crucificado, significa, e que após 3 dias é ressuscitado, ele também significa o corpo das suas relações, o corpo do que ele constituiu com seus discípulos, o corpo daquilo que ele quis ser conosco. E o que ele quis e quer ser conosco é mais do que alguém que nos dá ou recebe alguma coisa. Ele quer ser mais conosco do que simplesmente alguém que troca mercadorias ou carícias ou favores. Ele quer viver uma vida conosco. Uma vida tão abundante que signifique nós somos um templo aonde a vida pulsa, explode. E por onde quer que essa vida que nós carregamos chegue, ela transforma. E aí me perdoem, mas eu preciso voltar em Ezequiel capítulo 47, versículos 1 a 12, com uns pequenos recortes, aonde um pequeno rio, uma pequena nascente que sai do altar se torna um grande rio, a exemplo daqueles 4 rios que irrigavam o Jardim do Éden. O Jardim do Éden não é o lugar onde o homem com o seu Senhor viviam um templo de vivência, de celebração de uma aliança onde ele olhando para o seu Senhor e o seu Senhor olhando para ele, ambos se davam e experimentavam algo que era muito mais do que ter o que comer, do que ter o que vestir. Mas eles não tinham nenhuma reserva um com o outro. O que nós celebramos hoje na dedicação da Basílica de Latrão não é só a dedicação de uma igreja, é lembrar que nós temos um lugar que simboliza aquilo que nós podemos viver com o nosso Deus, como um templo onde a aliança de fidelidade a Ele, por meio de seu Filho Jesus Cristo, nos enche tanto de esperança e nos dá tanta alegria, nos fecunda tanto o coração com uma vida que extrapola os limites que nós podemos pensar, que até as dificuldades do tempo presente se tornam até pequenas. Elas são grandes, mas elas não são impossíveis e não são empecilhos para oferecermos sempre o que temos de melhor para nós e para o mundo. Na verdade, o que nós hoje celebramos é a oportunidade de que, neste templo, Basílica, Santuário, Nossa Senhora da Piedade, seja na Basílica de Latrão ou em qualquer outra igreja, nós é que precisamos ser o lugar aonde essa vida e esse novo recomeço, a aliança, se fazem encontrar como oportunidade para serem celebradas. E me digam, mais do que chegarmos em um templo onde nós escutemos palavras bonitas, mais do que chegarmos a um lugar onde tenham músicas que encantam os nossos ouvidos, nós não procuramos alguma coisa que mantenha o nosso coração ainda ardendo, mesmo que muito frio encontremos ao nosso caminhar? Não procuramos justamente aquilo que sacia a nós naquela sede mais profunda, que é mais do que o desejo de uma água ou de qualquer outra bebida, mas é a sede de ainda hoje viver. Então, Jesus chega no templo, expulsa os vendilhões, mas mais do que expulsar os vendilhões, ele sinaliza como é que nós vivemos a aliança com Ele. Será que nós entendemos a riqueza do que é fazer o que Ele diz,
colocar em prática a sua palavra e deixar com que ela se torne carne em nossa carne, inspiração em nossas expirações. Será que ela ainda se torna sussurro cálido e carinhoso de esperança nos ouvidos já cansados de escutar o grito de tanta indiferença ou de tanta maldade? Será que ainda nós encontramos o toque conhecido como daqueles casais já vividos que encontram um motivo todos os dias para ainda querer o outro do seu lado? E aí me permitam, eu quero recordar uma cena muito bonita que eu vi de vez em quando, além das grandes bobagens que tem nas redes sociais, tem umas coisas interessantes. Uma senhora e um senhor, já velhinhos, na sacada do prédio, e a dona de repente começa a falar assim: ô meu velho, eu gosto tanto de você. O que ia ser? Minha vida ficou muito melhor com você. Que alegria ter você. E dava aqueles beijinhos assim no rosto, sabe? E o velhinho sem graça. Aí, de repente, eu acho que é a neta que estava filmando assim. Por que eu quero dizer isso, e eu estou usando essa expressão, é porque a celebração da aliança com nosso Deus, ela pode ser como as bodas de Caná. Sempre encontrarmos o melhor que Ele nos oferece. Mas é preciso saber se nós fazemos dessa relação só um lugar de troca. Qual é a nossa relação com o nosso Deus? Se olharmos no fundo, nós temos tanto mais que Ele nos deu e ainda nos dá. Celebrar dedicação de São João de Latrão é celebrar isso. Num determinado tempo da história, nós encontramos um lugar onde nós renovávamos o nosso compromisso de com Ele viver. E os nossos compromissos são renovados todos os dias, né? É todo dia que eu renovo o compromisso de pai. Sim, porque tenho filhos. Inclusive, minha netinha de Portugal já saiu do hospital, depois de quase 15 dias. É filho dos meus filhos espirituais, tá, gente? Só para deixar claro. É todos os dias que você renova o seu compromisso de filho, de esposo, de mãe, de pai, como profissional. É todos os dias que a gente celebra a aliança que firmamos na vida e o compromisso que temos na vida de ser qualquer coisa. O melhor ou o pior. Mas eu acredito piamente que só o fato de estarmos aqui, de estarmos buscando alguma coisa nesta transmissão, nessa reflexão, é porque nós queremos celebrar uma aliança que transforma e que tem sentido. A da nossa comunhão com nosso Deus, em seu Filho Jesus Cristo, que é a vida. Por isso, confiantes de pé, apresentemos nossas preces.